Com o Java instalado, nós vamos instalar o Cassandra. O Cassandra eu também deixei lá no home, vou minimizar essa janela aqui, e vou vir aqui naquele diretório softwares que a gente tinha instalado aqui, vou vir aqui em softwares, tem aqui um diretório chamado Apache Cassandra aqui. Vou dar 2 cliques no Apache Cassandra, vejo que ele está a 3.11.4. Já saiu lá 3.11.6 ali, ia estar um pouquinho desatualizada, mas essa aqui que eu já testei aí em todo o nosso ambiente. Vamos descompactar ela também aqui do modo visual, quase que repetir a operação que a gente fez com o Java. Vou dar um extrair aqui, ele vai descompactar o Apache Cassandra 3.11 ali bin. Se eu entrar dentro desse diretório, ele tem lá o Apache Cassandra 3.11.4, abaixo daquele diretório que tem o nome bin. Vou abrir um terminal aqui. E vou fazer a mesma coisa que nós fizemos lá. Vou criar um diretório para mim guardar o Cassandra, instalar o Cassandra lá. Sudo /opt Cassandra, sudo espaço mkdir /opt /Cassandra. Dá um enter aqui, vai pedir a senha de novo. E vou dar um sudo mv, essa versão do Apache Cassandra 3.11.14, para o diretório opt Cassandra aqui. Vou vir para lá. Vou entrar lá dentro daquele diretório, cd /opt Cassandra. Dá um ls aqui, está lá o Apache Cassandra. Como eu falei, a versão do Cassandra vai se atualizando e eu também não quero ficar trocando o nome de variáveis que a gente vai colocar do Cassandra aí. Então vou dar aqui, vou criar um link simbólico também. Sudo ln-s, o nome do diretório que eu quero para onde que ele vá, Apache Cassandra 3.14, 3.11.4, desculpe. Vou chamar de default o nome do diretório do Cassandra, a minha versão que é a default. Criei aqui, dei um ls, pode dar um ls-la, ele mostra o link, tá? ls-la, ele mostra que default está apontando para o Cassandra 3.11. Bom, vamos em frente então. Cassandra, instalação do Cassandra básica para funcionar ele já está, tá? Não está personalizado, ainda vai ter, vou mostrar diversos detalhes por que a gente pode reestruturar alguns diretórios dele ali do que usar o default que veio de fábrica, digamos assim. Vou agora, estou com o usuário ambiente livre aqui, tudo setado. Vou conectar com o usuário Cassandra novamente. Antes disso, só vamos mudar uma questão. O usuário que vai ser dono desses arquivos aqui vai ser o usuário Cassandra. Eu quero que ele tenha total acesso a todos esses arquivos aqui do Cassandra, até porque a gente vai modificar arquivos de configuração usando o usuário Cassandra. Esse diretório eu quero que seja dele. Então, vou dar um sudo aqui, chown, vou mudar esse diretório para o usuário Cassandra e para o grupo Cassandra. Então, dou ali, ó, cassandra.cassandra, chown é para trocar o dono e o grupo da pasta, para a pasta /opt Cassandra. -R para fazer isso recursivamente. Então, todo o diretório Cassandra e o seu subconteúdo vão ser de responsabilidade do usuário Cassandra e do grupo Cassandra a partir de agora. Então, Enter ali. Se eu dar um ls-la, eu estou no diretório, veja aqui que esse diretório ficou com a permissão do usuário Cassandra e todo mundo abaixo dele. O usuário Cassandra tem permissões aí de acordo com os permissionamentos das pastas que veio de fábrica. Agora, vou conectar com o usuário Cassandra. Vou dar um su Cassandra.
seja livre a senha, estou conectado com o Cassandra, e vou dar um CD para voltar lá para a pasta inicial. Eu já poderia iniciar o Cassandra, se eu fosse no seu devido diretório ali, eu já consigo iniciar ele sem setar algumas variáveis de ambiente do Cassandra, que eu vou mostrar algumas. Vou iniciar inicialmente dessa forma, depois vou criar mais algumas variáveis de ambiente. Mas aqui já dá para subir o Cassandra sem problemas algum. Eu só quero mostrar agora uma parte que a gente vai ver aqui. Deixa eu pegar, cadê aquele meu slide aqui? Opa. Bom, como eu falei, o Cassandra também tem pacotes de instalações para Windows, para Debian, para Red Hat e coisas do gênero, direto com a sua instalação, mas nós instalamos ele todo do diretório da Apache. Bom, o que nós vamos encontrar de diretórios ali dentro do Cassandra? Quando você dá um apt-get install, por exemplo, ele instala nesses diretórios aqui, ele distribui um pouco a instalação do jeito que ela está lá. Nesse momento eu vou falar somente ele sem essa distribuição nesses outros diretórios. Naquele diretório do Cassandra, nós temos um diretório de dados, que ele vai gravar todos os dados que vão ser arquivados, ele se chama data, um diretório de log dos sistemas, um diretório que vai ter algumas bibliotecas e dos arquivos jar, que ele chama de lib, um diretório bin, onde vão ter executáveis do Cassandra, e um diretório conf, que vão ter os arquivos de configuração aqui do Cassandra. Então, quando você descompacta, ele fica assim, ó, bin, executáveis e ferramentas que a gente vai usar, conf, todos os arquivos de configuração. Essa interface aqui é basicamente algumas bibliotecas de comunicação, Javadocs é pura documentação, pode até apagar esse diretório, e lib são as bibliotecas que ele precisa. Ele também traz bibliotecas libs do Python, porque uma das ferramentas que a gente vai usar para acessar via console o Cassandra, apesar do Cassandra ser desenvolvido em Java, o cliente de comunicação é desenvolvido em Python. Então a gente precisa ter, por exemplo, Python instalado na máquina ao qual a gente vai rodar o Cassandra. Essa máquina eu acho que ele está com Python 3, a gente vai precisar do Python 2.7 para rodar, a gente já vai ter que instalar já o Python nessa máquina aqui. E Tools, ele tem uma série de ferramentas do Cassandra aqui. Só que quando você entra nesse diretório dessa máquina que a gente instalou, opt Cassandra aqui, por exemplo, default, vou entrar no link simbólico. Veja, nós não temos o diretório data, e nós não temos o diretório log ainda criado. Ele vai criar isso na hora que a gente der o primeiro start no Cassandra. Eu vejo que ele não tem esses diretórios aí. Eu vou dar o start inicialmente com tudo default. Vou entrar aqui no diretório bin desse diretório. Veja, eu estou com o usuário conectado Cassandra e acessei o diretório opt Cassandra default /bin aqui. Se eu der um ls aqui, ó, eu tenho uma série de scripts executáveis, uma série de ferramentas aqui, que a gente vai ver passo a passo para que serve cada uma delas. A primeira, esse script chamado Cassandra é o script que inicializa o banco de dados. Por que tem o Cassandra.bat? Porque se eu for rodar no Windows, eu rodo .bat. Se for rodar no Linux, algumas vezes você vai encontrar .sh e muitas vezes você vai encontrar simplesmente os arquivos shell scripts sem a extensão .sh, mas ali com permissões de executáveis ali que ele já veio ao descompactar esse arquivo. Então, vou iniciar o Cassandra. Para iniciar, você dá um /Cassandra, espaço, -F, para que ele mostre na tela para a gente e pare esse console aqui e fique mostrando tudo que está acontecendo.
eu não precisava colocar o "-f" aqui, poderia só dar um ponto barra Cassandra que ele inicializaria e liberaria o console para mim. Mas eu quero que ele fique, todas as operações que estão acontecendo no Cassandra, eu consiga ver em tempo real, escrevendo aqui nessa interface. Depois a gente vai colocar ele como serviço e outras coisas aí, para não precisar ficar iniciando ele de forma manual. Então deu um ponto barra Cassandra "-f" e deu um Enter ali. Ele vai começar a criar alguns diretórios que não existem, rodar uma série de processos e criar alguns diretórios que não existiam ainda por causa da primeira inicialização que está acontecendo agora. Então, se o Java está setado, ele vai funcionar ali perfeitamente. Não precisa nada mais que ele use. Está inicializando, ó. Quando ele der essa mensagem aqui, que foi aqui, ó, startou já um listener, está criando um usuário padrão aqui, ele vai criar um usuário padrão para a gente acessar. Na verdade, ele fica sem usuário, sem senha, ele cria esse usuário, mas o acesso ao Cassandra fica totalmente exposto, você conecta ele sem usuário e sem senha, a gente vai ter que colocar e habilitar isso. Acho que aqui ele já terminou, criou o usuário, às vezes ele dá um que foi inicializado aqui, ó, lista, já disse aqui que foi startado aqui. Vou deixar esse console aberto aqui e não vou mexer mais nele aqui, vou deixar ele aqui do jeito que ele está. Vou abrir uma outra aba aqui, ó. Vem aqui, ó, em arquivo, nova aba. Abra uma nova aba para a gente ficar com duas abas abertas ali para a gente trabalhar aqui. Uma vai estar mostrando o que está acontecendo com o Cassandra aqui, nos logs, né? E outra eu vou fazer algumas outras operações aqui. Bom, aqui no apt Cassandra, quando eu abrir uma outra aba, veja que ele está com o usuário ambiente livre aqui. Conectem com o Cassandra também aqui. Cassandra. Seja livre a senha lá do Cassandra. Acesse o diretório do Cassandra, vou dar cd/opt Cassandra default, novamente no diretório bin. Dê um ls aqui no diretório bin novamente. Veja que nós temos um arquivo aqui, ó, que se chama cqlsh. Esse aqui é o aplicativo cliente de comunicação com o Cassandra. Aqui que eu faço os comandos CQLs na aplicação. Criar tabelas, inserts, deletes e coisas do gênero via um console de comandos. Se eu for iniciar ele aqui, para iniciar ele é só ../cqlsh. Eu acho que eu vou tomar